Olá, hoje vamos falar sobre intervenções urbanas dentro do processo artístico. Intervenção urbana, a gente vai conhecer aí as suas diversas linguagens dessa arte e como que isso interfere no nosso dia a dia. E a proposta é a gente entender por que o artista, o ser humano, criou essa necessidade de fazer esse tipo de arte. E essas diversas linguagens mesmo que ela nos oferece. Mas primeiro eu vou perguntar o que é intervenção urbana. Intervenção urbana é uma intervenção dentro de um espaço de uma cidade, o nome já diz. Então, mas o que é intervenção em si? Intervenção é um ato determinado onde você tem a influência de uma situação na tentativa ali de alterar o fato. Então, a intervenção urbana é uma manifestação artística onde eles ocupam um espaço na tentativa de alterar aquela imagem do espaço. E assim a gente pode entender um pouco mais como que esses artistas tiveram essa pretensão. Primeiro que a necessidade veio de ocupar a cidade, ocupar um espaço do cidadão que já é seu, na verdade. Mas a gente sabe que desde lá da pré-história, o ser humano já ocupava o seu espaço quando ele pintava nas paredes das cavernas, quando a gente vê na Idade Antiga os romanos que faziam grandes painéis em seus palácios, em espaços das suas cidades também, expunham suas esculturas. A mesma coisa acontecia na Grécia Antiga, no Egito. Então, o ser humano já tem isso meio que nato, essa tentativa de ocupar o seu espaço já é uma necessidade nata do ser humano. E daí, então, a gente vai conhecer, assim, quais são essas ideias, linguagens que o artista usa. Essas cidades, a gente vai formando a cidade aí desde a Grécia, né, que foi formado as cidades, assim chamadas, veio o que a gente chama do construir um espaço seu contando a sua história. Aí, o primeiro momento, então, todo mundo pensa assim, então, esses grafites. Aí todo mundo pensa que é só grafite. Mas não é só grafite. A intervenção urbana, ela tem os outros processos de ocupar a cidade. Vamos ver alguns desses aí. Vamos começar aqui com alguns. Vamos no primeiro aqui para vocês perceberem. Aqui a gente tem uma série de imagens que mostram as intervenções artísticas urbanas. A gente tem desde o processo do grafite, as instalações, que é você vem instalar algo em algum espaço, como aqui, ó, e às vezes é muito usado como processo de crítica, de análise do espaço. Quando a gente vê esse trabalho aqui, por exemplo, ele foi feito naquele lago lá do sistema do governo, do Palácio do Governo, onde tem lá, né, o Senado, e aí foi jogado essas boias, tipo, estamos naufragando e precisamos de boias para nos salvar. Mas a gente também tem esse como se fosse só uma pintura de um grafite sobre uma árvore. Tem essa intervenção urbana, que foram uma série de casinhas que foram feitas nas escadarias ali do Rio de Janeiro, daquela praça principal no Rio de Janeiro. Mas a gente tem esse outro trabalho que é chamado dos pinturas 3D, onde pintam as ruas e dá a sensação que aquela pintura é verdadeira, que como se o garoto estivesse caindo dentro do buraco, ele fosse passar nessa pontezinha com perigo de cair. Mas, na verdade, é só uma pintura que está no chão. A gente tem também esses outros que são chamados de performance artísticas ou flash mob. O próprio carnaval nosso é uma intervenção urbana, porque é uma festa que acontece na rua. Em Belo Horizonte, isso vem crescendo muito, o carnaval, mas a gente tem uma outra festa que ocupa muito a cidade, que é justamente o Arraial de Belô, que são as festas juninas típicas nossas, que acontece numa praça pública da cidade durante quase um mês inteiro, com apresentações de danças. Mas a gente tem outros eventos, como o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro, que acontece nas ruas, em alguns espaços.
a gente tem as performance. O que é performance? É um grupo de artistas que vão em alguns espaços e fazem algum movimento, alguma manifestação. Assim, também a gente tem os mais simples, como, por exemplo, aqueles homens que ficam no meio da rua, que se vestem de estátuas e ficam ali esperando você passar e dar um dinheirinho. Isso também é um processo de intervenção urbana, está ocupando um espaço da cidade. Mas a gente tem uns muito comuns também que acontecem, que são os flash mobs. Já ouviram falar de flash mob? Flash mob, eles geralmente não têm um artista que programa. São grupos que marcam de encontrar no espaço da internet, aí eles combinam, se encontram no lugar e vai lá e faz um evento. Às vezes de apresentação de dança, às vezes de apresentação de música. Junta todo mundo, um começa, o outro vai juntando, o outro vai dançando, o outro também, compensa que não. Se for numa praça, a praça está toda uma série de pessoas dançando, de repente as pessoas param, cada um pega suas coisas e segue seu caminho, e vida que segue, cada um segue seu rumo. Não tem um artista marcado com o nome daquelas performances, no caso, mas que são chamadas de flash mob. O que é flash mob? Movimento rápido, tá ok? Mas aí a gente começa a perceber justamente os grafites. O primeiro momento dos grafites eram esses grafites aqui, não confundam com pichação, tá, gente? A pichação é crime. Esses grafites eram os nomes, e muitas vezes o nome da rua, ou do grafiteiro, até o número da casa dele, que ele colocava em forma de uma escrita diferenciada. E essa escrita, ela tinha o nome de Wind Style, que é o estilo da escrita, né? Mas eles foram aprimorando e foram criando grandes grafites. E aí o que acontece? Olha, era um muro, né? E aí tem uma plantinha e eles aproveitam para intervir nesse espaço da plantinha, fazendo aqui uma imagem, ou seja, uma releitura, esse daqui, da Mona Lisa. Olha como que o espaço urbano que existe, ele não deixa de existir, não ia lá cortar as arvorezinhas, né? Ele não deixa de existir, mas ele passa a fazer parte da obra também. A gente tem um outro aqui, que é esse trabalho ela se chama Crioula, daqui de Belo Horizonte, é uma grande grafiteira, onde ela faz também essa miscelânea, né, nos seus grafites, são grafites enormes espalhados pela cidade de Belo Horizonte, e ela faz um trabalho ligado também com algumas árvores. Às vezes ela até coloca algumas plantas para se encaixar dentro daquela ideia. A gente coloca um grande destaque aí, o Cobra. O Cobra, ele é um grande artista de grafite, ele faz painéis gigantescos, ele não fica mais só no Brasil, ele fica espalhando seus trabalhos pelo mundo inteiro. Esse é um dos mais recentes aí dentro da ideia da pandemia, onde todas as etnias vão se curar, se proteger. Mas para vocês terem ideia do tamanho do trabalho dele, olha aqui em cima, aqui, olha, como ele está aqui pequenininho, mostrando que ele faz o trabalho, ele aqui com a latinha de spray na mão, né? Então, assim, ele faz um trabalho fabuloso. Ele fez um painel no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, de 40 metros, desculpa, acho que é isso mesmo, mas eu posso conferir isso depois. 40 metros, se não me engano, de comprimento, não, 120 metros de comprimento e 40 de altura, é isso. E assim, onde ele pintou uma série das etnias, que seriam as principais etnias de cada continente. É um painel gigantesco para representar justamente as Olimpíadas. Mas até então a gente está falando aí de grafite, né? Eu falei para tomar cuidado, que a pichação não faz parte, né? Apesar que ela é uma intervenção urbana, há indícios de que ela está dentro do processo de linguístico, porque ela é uma representação da escrita, mas pichação é crime. O grafite, ele não é crime, no entanto, é necessário que também haja uma autorização do dono do muro para fazer esse trabalho sobre ele. Mas eu vou mostrar esse outro trabalho aqui. Esse trabalho aqui é do Alex Fleming.
ele foi feito em 2008, na verdade, que ele começou a fazer, onde na Estação Sumaré de São Paulo, a estação de metrô, ele faz o trabalho de identidade. Vamos tomar posse, vamos ocupar o nosso espaço? São pinturas que ele faz, na verdade, são fotolitos, que a gente chama esse trabalho, né, de um retrato, onde ele passou o quê? Vários dias ali nas estações de São Paulo, fotografando as pessoas, depois ele pede autorização dessas pessoas e faz uma plotagem dos retratos delas e coloca nos vidros da estação Sumaré de metrô. Só que ele coloca poemas escritos, poemas, letras de músicas de brasileiros escritos sobre cada uma dessas pessoas aqui, ó, percebe? Vou dar um zoomzinho aqui só para você perceber a escrita. Olha como tem uma escrita sobre o rosto da personagem que ele coloca, tá vendo? Então, é um outro processo de intervenção. Ele não fez grafite, ele não fez performance, ele não fez flash mob, mas ele fez uma intervenção nas vidraças da estação Sumaré de metrô, em São Paulo. Mas olha o que acontece agora. Esse trabalho ainda está lá, e aí quando foi esse ano, o próprio Fleming foi lá e fez uma colocação de máscaras sobre esses personagens, fazendo aí uma releitura do trabalho dele. Ele mesmo faz uma releitura. O que é releitura? Eu pego uma obra que já existe e trabalho em cima dela, criando uma outra ideia sem perder a obra. E ele vem e coloca uma série de máscaras para representar esse momento aí da pandemia que estamos vivendo. E assim, olha como passa a ficar. E assim, gente, é o corredor inteiro da estação que tem esses personagens. Cada imagem é de uma pessoa que vive transitando ali em São Paulo, nessas estações, e que ele fotografou essas pessoas e as colocou aí diante da imagem aí dos vidros. Então, tá vendo o que é o processo de intervenção? Mas aí a gente tem esse outro trabalho aqui que é super bacana, é um trabalho de 2006, que é do Alexandre Orion. O Alexandre Orion é paulista também, e ele faz um trabalho ali em um dos túneis, o túnel, deixa eu lembrar, Max Pfeffer, de São Paulo, onde ele faz uma limpeza. O trabalho dele é de higienização da área. Essa parede aqui, ela tem como se, no túnel, ela tem como se fosse uns filtros, umas telas de filtros, sabe? De filtrar poluição. Então, estava toda preta, toda preta de poluição, e ele vai lá com um pano, limpando essa poluição e fazendo os desenhos dele. Ele faz 360 metros pelo túnel inteiro, assim, de trabalho artístico, limpando cada sujeira, limpando aquele pó preto da poluição. Deixa eu passar para vocês um pedacinho aqui do vídeo dele. Deixa eu pôr aqui para vocês, só para vocês perceberem um pedacinho do vídeo. Ele não tem música não, tá, gente? É só para você ver a ideia da imagem de como ele estava fazendo mesmo. Ó, tá vendo? São telas, e aí são telas de filtragem mesmo de poluição que tem dentro do túnel, e ele vai fazer o trabalho de pegar um paninho e limpar. Ah, então, olha o que acontece, tá vendo? Quando a gente fala das intervenções, muitas vezes elas precisam ser autorizadas. Ele estava lá fazendo o trabalho dele de limpeza e o que acontece? Chega policiais, porque dentro do túnel tem câmeras, vocês viram mostrando a câmerazinha no cantinho?
e foram lá verificar como é que é esse processo desse trabalho dele. E ele vai explicar que ele estava só limpando a cidade. E é lógico, né, gente? Teve ali alguns que entraram na defesa dele, outros não, mas os guardas o autuaram por isso, porque ele não tinha pedido essa autorização. E olha que ele estava fazendo um processo de limpar a cidade, né? Então, assim, mas o trabalho dele ficou muito tempo lá. Lá, ele está lá, continua lá, mas depois outros carros de polícia chegam também. Então, assim, mas ele continuou fazendo o trabalho, e ele explicava, 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 mas é uma coisa que muitas vezes, às vezes, é o processo de intervenção, de ocupação urbana, né? Ela é meio discriminada. Então, não é qualquer pessoa que aceita isso. E olha que ele estava fazendo um trabalho super bonito, e, na verdade, ele não estava sujando nada, ele estava limpando. E dentro disso daí, o que, que a gente percebe? Que a intervenção urbana é nada do ser humano. O ser humano tem a necessidade de ocupar o seu espaço. No entanto, nem sempre é bem aceito, não é isso? Então, nem sempre, muitas vezes, a gente tem que tomar o cuidado de fazer uma solicitação, ter uma autorização para fazer essa intervenção urbana. Às vezes tem gente que faz no piso, né? Assim, interfere no que seria nas faixas de pedestre, tem gente que faz nos prédios, em paredes, fazem no próprio espaço na rua, como se fosse uma ocupação artística, mas é um processo que é arte e que precisa também de autorização para acontecer, ok? Nossa aula de hoje, então, é isso. E aí eu dou uma dica para vocês e deixo aqui uma tarefa para vocês, que é a tarefa de vocês pesquisarem sobre uma artista de grafite de Belo Horizonte, que é a chamada Bolinho. A Bolinho faz uma série de grafites, todos em formas de bolinhos, de muffins, espalhados por Belo Horizonte. E ela foi uma das que foi contratada pelo prefeito da cidade num projeto que teve de aumentar o número de grafites na cidade, ok? Então, nossa aula por hoje é só e aguardo vocês na semana que vem.